Nessa aula nós vamos estudar e apresentar os planos tangentes das superfícies. O que é isso, né? Bom, primeiro que a ideia é, isso aqui é a generalização natural da ideia de reta tangente a uma curva ou ao gráfico de uma função. Tá? É o caso análogo para superfícies. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos considerar, como a gente tem feito, né, superfícies parametrizadas, ou seja, superfícies no espaço que são imagens de parametrizações, aplicações de um domínio do plano, tomando valores no R3. Tá? Então, a superfície é a imagem dessa aplicação, como nesse desenho aqui. Tem aqui um certo domínio, tem a minha função que leva esse domínio no R3, a imagem é o que a gente chama de superfície parametrizada, porque tem uma parametrização. Os pontos do domínio correspondem a pontos da imagem. Então, a superfície ela começa a ter parâmetros. Quais são os parâmetros da superfície? Os parâmetros do seu domínio, tá? Bom, então nesse cenário, vamos fixar um ponto do domínio. Vou chamar esse ponto de Q0, um ponto de coordenadas U0, V0, tá? Eu vou chamar de P0 a imagem desse ponto na superfície. Então, a primeira coisa que a gente nota é o seguinte, né? Por este ponto P0 tem duas curvas particulares, que são as curvas que você tem a curva U0 constante, né? Esse segmento de reta aqui, passando pelo ponto zero e paralelo ao eixo V, ou seja, o zero constante e o V variando, e esse outro segmento, que é o segmento V0 constante e U variando, o segmento aqui horizontal. Muito bem. Bom, as imagens desses segmentos, pela aplicação R, correspondem a curvas que estão sobre a superfície, né? Estão na imagem, então estão sobre a superfície. Estão sobre a superfície. Essas curvas, elas são muito especiais, elas são chamadas de curvas coordenadas. Tá? No nosso livro texto, eles são chamadas aqui de curvas de grade, curvas grade. E o que é que tem de especial essas curvas? Eu vou chamar aqui a primeira curva de γ1 de U, ou seja, você deixa o V0 fixo e faz o U variar. Então, isso aqui vai ser uma função de U, γ1 de U, essa curva daqui. Tá? Então, seria a imagem dessa curva, desse segmento aqui, vai gerar, a imagem é uma curva no espaço que está sobre a superfície. Vou chamar de γ1 de U. A segunda curva, vou chamar de γ2 de V, tá? Aqui tem um errinho, que é V. Então, você deixa o zero fixo e faz o V variar, né, no seu domínio. Então, o V agora varia nesse segmento aqui, né? A imagem vai ser essa outra curva, tá? Então, são curvas espaciais, estão no espaço, estão sobre a superfície. Os vetores, então a gente pode calcular os vetores tangentes a essas curvas, ok? Isso aqui seria γ1, nesse ponto aqui seria γ1' de U0. E aqui seria γ2' de V0, tá? Então, são dois vetores no espaço. Esses vetores, eles são, né, tangentes às curvas e, portanto, tangentes à superfície. Tá? Quem são eles? Né? Quem é γ1' de U0 e γ2' de V0? Ora, γ1 é simplesmente a nossa parametrização quando o V0 está fixo. Então, derivar isso aqui em relação a U é exatamente como R, né? É a aplicação que tem coordenadas x de UV, y de UV, z de UV. Se o V está fixo, é um V0, isso aqui passam a ser funções só de U, e derivar em relação a U é a mesma coisa de você fazer as derivadas parciais dessas coordenadas, tá? Então, essa é a observação. γ1' de U é exatamente a derivada parcial em relação a U da sua parametrização, e γ2' de V é a derivada parcial em relação a V da sua parametrização. Essa é a observação. Então, a observação é essa. A parametrização, quando você deriva parcialmente essa função em relação a U e em relação a V, você vai ter dois vetores que são vetores tangentes à superfície. Tá?
Então, a ideia agora é você considerar o espaço gerado por esses vetores. Tá? Para isso, para que seja um espaço vetorial de dimensão 2, um plano, a gente precisa supor que esses vetores são linearmente independentes. Tá? Ou seja, nesse caso, eles determinam um plano. Se eles forem LI, se eles forem colineares, não vão determinar um plano. Tá? Bom, quando eles são LI, o plano gerado por eles é chamado de espaço tangente. Tá bom? E a observação muito importante, né, que a gente sabe de álgebra linear ou de geometria analítica, é que dois vetores, no caso, dois vetores no R3 são LI, se somente se o produto vetorial deles é diferente de zero. Tá? E o produto vetorial deles é justamente o vetor que é normal ao plano. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um plano bem definido. Então, aí vem essa definição. Se R, a gente em geral faz assim, em vez de você verificar que eles são LI, a gente olha o produto vetorial e vê se isso é zero ou não, já que isso é equivalente, né, a eles serem LI. Então, se isso acontece, a gente precisa disso para que o plano exista. Se o produto vetorial RU cartesiano RV é diferente de zero em toda a superfície, então vamos dizer que a superfície ela é chamada superfície regular, que o livro chama de superfície lisa. Então, nesse caso, os vetores RU e RV, eles são linearmente dependentes e geram um plano, que é o plano tangente, como está aqui, tá? E aí tem um detalhe, né? Ou seja, esses dois vetores, eles geram um espaço vetorial. Ou seja, dados dois vetores, se você olhar as combinações lineares dele, todas as combinações lineares são um espaço vetorial, em particular, passa pela origem, tá? O plano tangente, ou seja, tem duas coisas que eu quero enfatizar, que é espaço tangente, que é o espaço vetorial gerado pelos vetores RU e RV, por exemplo. Esse espaço passa pela origem. E o plano tangente. O que é o plano tangente? O plano tangente é a translação, né, paralela desse espaço ao ponto. É o desenho que está aqui, tá? Ou seja, o espaço vai estar na origem, mas o plano tangente está é o plano paralelo ao espaço tangente que passa pelo ponto da superfície. Vai ficar claro daqui a pouco isso. Enfim, no livro, aqui ele trata só de planos tangentes, ou seja, olha sempre o plano que está sobre a superfície. Daqui a pouco eu vou deixar isso mais claro, tá? Bom, enfim, então nesse caso, né, recapitulando, se o produto vetorial de RU com RV é diferente de zero sobre a superfície é dita regular, nesse caso, né, esse vetor, ele é o vetor que é normal, ou seja, perpendicular ao plano tangente, tá? Então, com o vetor normal, você acha a equação do plano tangente que passa pela origem, tá? Vamos ver alguns exemplos para deixar as coisas mais claras, né? Por exemplo, o caso do paraboloide. Essa superfície aqui, eu estou tomando a parametrização aqui do gráfico. Tá? Isso aqui parametriza o paraboloide de rotação. Então, fixado um ponto, digamos de coordenadas U, V, tá? Quem são? A gente tem que calcular quem é as derivadas parciais, tá? Então, prestem atenção agora que existe um algoritmo, existe um método para a gente chegar no plano tangente. É esse método que eu quero que vocês entendam. Então, você pega a sua parametrização, considera as derivadas parciais. No caso aqui é R de UV igual a UV, U ao quadrado mais V ao quadrado. Né? Estamos usando a parametrização do gráfico para o paraboloide. Quem é a derivada de R em relação a U? Então, vai ser 1, 0, 2U. Derivada em relação a V, 0, 1, 2V. Calcula o produto vetorial. Tá? Produto vetorial, você faz assim, né? IJK, primeiro vetor, segundo vetor, calcula como se fosse um determinante. Isso aqui é a primeira coordenada, segunda coordenada com sinal menos, terceira coordenada. Então, se faz as contas, dá menos 2U, menos 2V, 1. Tá? Então, esse aqui é o vetor que é normal ao plano. Tá? Neste ponto aqui, o ponto é P igual a R de UV. Então, para deixar uma coisa mais concreta, eu vou tomar um ponto particular. Tá? Então, vamos tomar o ponto 1, 2, no plano. Observe que a superfície ela é parametrizada. Os parâmetros estão no plano. Né? U e V estão variando no plano. Quando U e V variam no plano inteiro,
R de UV gera o paraboloide inteiro, tá? Então, eu vou pegar aqui um ponto, por exemplo, ponto 1, 2. Primeiro, eu tenho que saber quem é esse ponto no paraboloide. Quem é R de 1, 2? U igual a 1, V igual a 2. Então, vai dar o ponto 1, 2, 5, né? E quem é o vetor normal? Você faz novamente. U igual a 1 e V igual a 2. Então, vai dar menos 2, menos 4, 1. Tá? Agora, você lembra, né? Como é a equação de um plano que passa por um ponto no espaço, né, o ponto x0, y0, z0, e é normal ao vetor, digamos, ABC. A gente lembra, vocês devem lembrar, que a equação deste plano é dada dessa forma. A, x menos x0, mais b, y menos y0, mais c, z menos z0, igual a zero. Tá bom? É isso que a gente faz agora. Quem é o x0, y0, z0? É o ponto da superfície. Quem é o vetor normal? É esse aqui. Tá? Aí você faz as contas, né? Ou seja, vai ser menos 2, x menos 1, menos 4, y menos 2 e 1, z menos 5. Tá? Se você arrumar, vai chegar nessa equação aqui. Acabou. Encontramos a equação do plano tangente ao paraboloide nesse ponto. Tá? Uma observação que eu quero deixar clara aqui, né? É que no produto vetorial, quando a gente troca a ordem do produto, ou seja, RV vezes RU, né? A gente sabe que muda de sinal, né? Ou seja, RU cartesiano RV é menos vetorial, perdão, produto vetorial. Produto vetorial de RU com RV é igual a menos o produto vetorial de RV com RU. Tá? Isso, bom, tem várias razões. Uma delas é porque se você trocar a ordem de duas linhas determinantes, isso muda de sinal, tá? E o que acontece? Quando você faz isso, o plano vai ser o mesmo, tá? Ou seja, você encontrou aqui o plano, ou seja, tem aqui o vetor, que você achou esse vetor normal, RU vetorial RV, e esse vetor ele é normal ao plano. Se você olhar menos ele, seria RV vetorial RU, ele também é normal, tá certo? E você vai encontrar a equação do mesmo plano, tá? Então, só observar isso. A ordem vai mudar o sinal do vetor, mas o plano vai ser o mesmo, tá? Acho que é importante essa observação. Fazer outro exemplo daqui, o caso do cilindro. Tá? Então, aqui eu tomei a parametrização do cilindro como a superfície de rotação. Quem a gente está rodando? A gente está rodando, por exemplo, se é o cilindro de raio 1, nós estamos rodando essa reta daqui, ó. A reta, digamos, U igual a 1 e V variando. Tá? Quando você roda essa reta, você obtém um cilindro. Por isso que tem essa parametrização aqui. E, bom, aí você calcula quem é RU, né? O cilindro você parametrizamos como cosseno de U, seno de UV. Então, RU é menos seno U, cosseno do zero, e RV é 0,01. Você calcula o produto vetorial, você vai obter cosseno U, seno U, zero. Vamos entender isso aqui, né? XY, e aqui é o ponto cosseno de U, seno de U. Observe que o raio, ou seja, esse vetor aqui, que vai do zero ao ponto, esse é justamente o vetor cosseno de U, seno de U. Né? Esse vetor, como ele é um raio, ele é ortogonal ao círculo, tá? Então, ele é um vetor, já é um vetor perpendicular. Quando você faz o cilindro, ou seja, seria esse ponto daqui, ó. Aqui no cilindro. O próprio vetor posição, ele já é ortogonal, certo? Só que aqui eu estou desenhando ele neste ponto. Mas é esse vetor aqui. O vetor posição, como ele é perpendicular ao círculo, e o cilindro ele é um cilindro sobre o círculo, esse vetor ele é perpendicular ao círculo. Esse é o vetor normal. Tá bom? E, então, todos os planos, observação aqui, né? Todos os planos tangentes ao cilindro são planos verticais, ou seja, planos que contêm o eixo Z. Tá? Neste caso, na equação não vai aparecer Z. Vocês entendem?
se você tem um plano vertical, o z não aparece na equação, né? Ele é livre, tá certo? A variável z está livre aqui. Então, aí eu escolhi o ponto, inicialmente o ponto 100, que é esse ponto daqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter esse plano daqui. Quem é esse plano? A gente consegue ver aqui que esse plano é o plano, ó, o y está livre e o z está livre, tá certo? Então, esse é o plano x igual a 1. Vamos verificar agora fazendo as contas, tá? Aqui, ó. Calculei o vetor normal, aí eu escolhi o ponto 0, 5. Isso. U igual a 0 e o V igual a 5. Quando U é 0, né, você vai obter o ponto cosseno de 0, seno de 0. Então, você vai ter o ponto 105. Tá? O 5 aqui está só para atrapalhar, ou seja, você está por aqui, mais ou menos. Essa aqui é a altura 5. Mas o plano vai ser o mesmo, tá certo? Você vai ver que esse 5 não interfere na equação do plano. Então, quando você faz a conta, ou seja, o ponto é esse, o vetor normal deu esse aqui, ó. Neste ponto, no ponto 0,5. 100. Então, vai ser 1 que multiplica x menos 1. Que a equação é x igual a 1, como eu já tinha previsto antes. Certo? A equação desse plano, equação x igual a 1. Bom, outro ponto, digamos o ponto π sobre 4, 2. Π sobre 4, aí você vai obter cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, eu coloquei 2 aqui. Então, é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 2. É um ponto que está mais ou menos aqui na 45 graus, né? Quase esse que está aqui, mais ou menos. Um pouco mais acima. Então, pega o vetor normal, calcula no ponto, né, π sobre 2, π sobre 4, 2. Observe que esse parâmetro aqui não aparece no vetor normal, tá certo? Só depende de u. E quando você substitui, você vai obter o vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 0. Todo vetor normal, como eu já observei, tem a coordenada z igual a 0. Ele é horizontal. O vetor normal é o cilindro. Tá? Então, quando você... Isso aqui é o vetor... Isso aqui é o ponto que você está calculando. E... Perdão, esse aqui é o... Tá errado. Aqui é o produto vetorial. Seria isso aqui. RU cartesiano RV nesse ponto, dá esse vetor. E o ponto que eu estou calculando é esse. Quando eu substituo na equação do espaço tangente, então vai ser o meu coeficiente A, x menos x0. Então vai ser raiz de 2, x menos raiz de 2. Mais esse coeficiente, raiz de 2 sobre 2, vezes y menos y0. Y menos raiz de 2 sobre 2. Não tem coordenada z, tá? Igual a 0. Substitui e dá isso aqui. Essa é a equação desse plano tangente ao cilindro no ponto que tem coordenadas raiz de 2, 2. Vou finalizá-la por aqui.